Em Apocalipse 3, verso 14, nós vamos falar de uma palavra que para mim foi muito difícil. Eu quero que você saiba que eu sou um canal. O Espírito Santo é que está ministrando nessa noite, tá? O Espírito Santo é aquele que fala, igreja. Eu e você vamos receber do Espírito Santo uma palavra nessa noite. Eu estava conversando com uma amiga esses dias e eu falei, eu estou gerando uma palavra. Você acredita, amiga? Eu estou gerando essa palavra. Eu sou a única pessoa que eu acho que gera uma palavra. Eu não sei como eu consigo fazer isso, mas parece que eu engravido de uma palavra, eu gero a palavra. O Espírito Santo vai gerando aquela palavra dentro de mim e vai gerando até que quando eu vou ministrar parece que eu estou parindo. Eu fico nervosa até o momento de subir. Quando eu subo, eu estou pronta para dar à luz a palavra que o Senhor compartilhou comigo. Então hoje nós vamos receber aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. Amém? Então eu vou compartilhar com os meus irmãos. A palavra de Deus diz assim, no verso 14: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os seus olhos, amém? Pai, em nome de Jesus, que nessa noite cada um de nós possa, Deus, ter entendimento da Tua palavra, possa ter revelação da Tua palavra, possa, Senhor, ter a visão espiritual aberta nessa noite, que possamos ouvir de Ti e Te entender, Espírito Santo de Deus, e que todo espírito contrário à Tua palavra seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que saia todo espírito de engano, todo espírito de cegueira, todo espírito de falta de visão, de falta de surdez espiritual, todo espírito que impede que o Teu povo avance, que o Teu povo cresça e que floresça. Na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem para que saia no nome de Jesus, e para que as pessoas possam nessa noite viver o sobrenatural de Deus nesse lugar, e possam experimentar uma nova dimensão de fé e uma nova dimensão da Tua glória nesse lugar.
É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, para mim e para o meu irmão, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você entenda o contexto da igreja de Laodiceia naquela época. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Se você prestar atenção em Apocalipse, são escritas várias cartas a várias igrejas. Talvez você já tenha lido. Se você ler, você vai observar que todas as igrejas são exortadas de alguma forma. Mas elas também, da mesma forma que elas são exortadas, elas são elogiadas de alguma forma. Todas as igrejas. Quando chega na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é somente exortada pelo Senhor. E aí a gente vai entender o contexto em que vive a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Extremamente rica. Era uma igreja, e eu quero que você saiba de uma outra coisa, antes de eu te falar isso. A igreja de Laodiceia, para quem não sabe, ela é... Muitos estudiosos comparam a igreja de Laodiceia à igreja do século XX, do século XXI, que somos nós. Amém? Amém, igreja? Não fica acanhado não, porque Deus, quando fala, Ele exorta quem Ele ama. Amém? Então Deus nos ama. Então, a cidade em si de Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade que ela produzia, as fontes de riqueza de Laodiceia eram ouro. Ela produzia muito ouro. Ela produzia lã preta. Ela tinha uma indústria muito forte. Às vezes a gente fala assim, a ovelha negra da família. Mas a ovelha negra existe. E a lã preta era uma lã muito rara e era muito cara na época. E a cidade de Laodiceia era uma grande produtora dessa lã. Nós estamos falando da cidade. E a cidade também vivia da fabricação de um colírio, que era produzido por eles. Eles exportavam esse colírio. Essa era a cidade de Laodiceia. E a igreja estava dentro da cidade. Como nós estamos no Jardim América. Só que aí chega aqui, no verso 16, a carta diz que a igreja é morna. Qual a causa da igreja ter ficado morna? A cidade era uma cidade muito orgulhosa, diante da sua riqueza, diante do seu grande poder aquisitivo. Era uma cidade muito vaidosa, muito orgulhosa de si. E o que aconteceu com a igreja nesse contexto? A igreja tomou a forma da cidade. A cidade, ela idolatrava o dinheiro que ela tinha. Essa era a cidade de Laodiceia. Ela idolatrava o dinheiro que ela tinha. E a idolatria ao dinheiro, a gente sabe que é a idolatria a Mamon. Amém? E a cidade naquela época se conformou, tomou a forma da cidade. Por isso que diz que a igreja ficou morna. Porque a igreja tomou a forma da cidade. Porque as pessoas também eram muito ricas.
A igreja era uma igreja rica, de grande poder aquisitivo, porque aquelas pessoas é que faziam parte da igreja. Então, a igreja não deu forma à cidade, mas a cidade deu forma à igreja. E a igreja ficou uma igreja morna. Morna. E aí o anjo, no verso 16, diz: vomitar-te-ei da minha boca, disse a igreja de Laodiceia. Aí vamos lá para o verso 17. Dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí ele continua: mas não sabeis que és um coitado e miserável e pobre. Olha que coisa interessante. Uma cidade rica, uma igreja rica, conformada àquela cidade. Uma igreja que tomou forma daquela cidade. Então, uma igreja rica, que diz que rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas ele diz: não sabes que é um coitado e miserável e pobre. Ela era produtora de ouro, mas era miserável e pobre. Como pode? Como pode? Como pode? Produtora de ouro, mas pobre e miserável. Produtora de colírio, mas cega, continua, e cego. Olha só, produtora de colírio. A cidade era uma produtora de colírio, exportadora para várias e várias outras cidades, mas cega. Produtora de lã, mas diz a palavra de Deus, continua, e nua, e nu. Continua aqui. No verso 18: aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Querido, quando Deus estava falando sobre essa palavra no meu coração, eu fiquei com um grande pesar, porque verdadeiramente nós temos visto um tempo muito difícil na igreja. Um tempo muito difícil na igreja. Que até fala na Bíblia, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso é bíblico, está na Bíblia, isso vai acontecer. Está falando da igreja de Laodiceia, que é a igreja do século 20, século 21, somos nós. Está falando desse tempo que nós estamos vivendo. Essa igreja é figura da igreja do tempo que nós estamos vivendo. Uma igreja que não tem falta de nada. Olha o que nós temos. A gente tem ar-condicionado. A gente tem cadeira confortável. A gente tem piso bonito, porcelanato. Tem tudo do bom e do melhor. Microfone, eu não preciso estar gritando aqui. Temos... Isso não é um retro, eu não sei nem o nome disso. Como é o nome desse trem? Tem esse trem aqui. Esse trem. Ah, na minha terra dizia trem. Eu não sou mineira não, mas eu gostava já. Tem esse trem aqui bonito, que passa o negócio. Tem um trem mais bonito ainda em Irajá, né, agora. Olha só, não tem falta de nada. Tem bateria, tem os instrumentos. Arrebenta uma corda, você vai lá, compra. Você compra o melhor microfone. Vamos fazer uma campanha, vamos comprar os melhores microfones. Tem agora aquele equipamento ali, grava. Tem a mesa,
tem aquela mesa ali. Se você for na Disconildo, tem mesa melhor ainda. Você vai fazer um chá, você tem o melhor equipamento, você tem tudo. Gente, nada tem falta. Tem as salas lá em cima, temos um prédio lindo. E não é só conosco. Nós somos família. Então, quando se fala família de Deus, não se fala de denominação, se fala de família de Deus, fala corpo de Cristo. Nós somos um corpo orgânico. Corpo é isso aqui, ó. O sangue que corre aqui é o sangue de Cristo. É o que corre aí. É o que corre no meu irmão lá na Assembleia de Deus. É o que corre no meu irmão lá na Paz e Vida. É o que corre no meu irmão lá na Graça, na Igreja da Graça. Nós somos a Igreja do Senhor Jesus. É o sangue de Jesus que nos liga, não é no nome de uma denominação. O sangue de Jesus que corre em cada um de nós é o que nos liga. É o que nos faz ser filhos e filhas de Deus. E essa igreja de hoje não tem tido falta de nada. Não tem tido falta de nada. Mas a palavra de Deus diz que essa igreja, a de Laodiceia, ela está miserável e pobre, segue nu. Quando no verso 18, ele fala assim: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Você sabe, meu amado e minha amada, o que é ouro refinado no fogo? Você sabe? São as provações. Aí o Senhor está falando: compra de mim provações. O Senhor está querendo te dar provação. Está querendo forjar você no fogo. Por isso que nós passamos por provações, amados. Nós precisamos ser forjados no fogo. Precisamos ir a altas temperaturas. Sabe por quê? Ali nas altas temperaturas é que você vê quem é filho e quem é bastardo. Nas altas temperaturas é que você vê quem é filho e quem é bastardo. Por isso que nós passamos por muitas provações. Parece que você não sai, né, da provação. Meu Deus. Parece que você está no olho do furacão. E o furacão, meu Deus, parece que o negócio está... Você fala assim, fica até com medo de falar. Tão refrigério, quando tu falou, pronto, aqui que eu abri a boca. Vem outra. Porque o Senhor quer te forjar. E é no fogo. É no fogo. Em 2 Coríntios, você não precisa abrir, porque eu não tenho tempo. Eu falo demais. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, e o Deus de toda consolação, para que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nós passamos por provações, somos provados no fogo, para que possamos consolar aqueles que passam pelas provações. Somos provados, somos espremidos para que saia o melhor. Para que o teu testemunho sirva para o teu irmão, para que ele seja consolado por você, para que ele seja edificado por você. Amado, é só assim que nós conseguimos.
Porque você vê no verso 18: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo para que enriqueças. É só assim que somos ricos no Senhor. Não tem outro jeito, amado, não tem outro jeito. E continua: e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Roupas brancas para esconder a vergonha do pecado. Meu amado, tem que haver arrependimento. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Chega de entrar na igreja com cara de santo e dizer: eu não peco. Ou se não, andar como se fosse um santarrão e a santarrona. Eu não estou dizendo que você é um pecador. Em nome de Jesus, não ponha palavras na minha boca. Tá? Entendo o que eu estou dizendo. Mas é necessário que haja arrependimento na família de Deus. É necessário que haja arrependimento para que haja cura. Porque é onde você se humilha diante do Senhor, onde há arrependimento genuíno, há cura. Cura. E esse alcança a misericórdia de Deus. Esse alcança a misericórdia de Deus. E eu vou te falar, amado, nós, quanto família de Deus, povo santo, eleito do Senhor, filho e filha, fazendo parte da família de Cristo, quando nós estamos nessa posição, a nossa casa está sadia. Quando eu estou nessa posição, minha casa está sadia. Meus filhos estão sadios. Porque a minha casa é reflexo de mim mesma. A minha casa é reflexo de mim. Se a minha casa não vai bem, ela é reflexo do pai e da mãe. Porque quem dá a direção, na sua casa existe um cabeça, que é o pai, e uma coluna, que é a mãe. Os dois caminham juntos, em harmonia. Quando vocês estão saudáveis e sadios, a sua casa vai bem. Seus filhos vão bem. E aí tudo vai bem. Você tem aflições? Lógico que tem aflições. Ninguém vive de utopia aqui? Lógico que tem aflições. Mas ainda assim é uma casa sadia, saudável, porque ali tem um homem e uma mulher de Deus que tem a direção do Espírito Santo de Deus, que estão forjados no fogo, vestidos de vestes brancas. E aí continua: e colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Colírio, para que vejamos. A igreja de Laodiceia perdeu a visão espiritual. Ela via de forma natural. Ela perdeu a capacidade de ver as coisas de Deus, porque ela via de forma natural. Se nós vivermos olhando as coisas de forma natural, a gente só vê coisa ruim. A gente só vê coisa que tira a nossa esperança. A gente olha para um lado e para o outro e não vê, muitas vezes, solução.
A gente vê tristeza. A gente sofre perdas durante a vida. Durante a nossa vida, o dia a dia é muito duro, amado. Eu estava comentando com meu esposo, antigamente, eu lia muito Quem Contigo, e eu achava muito interessante. Os ricos colocavam lá as casas tão bonitas, os armários perfeitos, a família perfeita, sorridente, tudo tão lindo. Era tudo praticamente perfeito. Mas era uma ilusão, né? Ilusão. Porque nada daquilo é verdade. Nada daquilo é verdade. Porque na revista você bota o que você quer, você tira a foto que você quer. Agora tá aparecendo o Facebook assim, né? O Facebook tá assim. Você bota lá, amiga, te amo. Coitada da amiga. Aí depois você vai falar com a amiga da outra amiga. Aí você bota lá no Facebook uma palavra bem bonita de Deus abençoando todo o Facebook. Mas só Deus conhece o teu dia a dia. A vitrine da perfeição, Facebook. Você tem 800 amigos no Facebook. Fica doente desempregado. Ó, não tô adivinhando não, mas acho que tu vai morrer de fome. Se tu não tiver uma família muito boa, não orar, bom, vai morrer de fome assim, tá? Pelos amigos do Facebook, porque tu tem um Deus que não vai te deixar morrer de fome, não. Glória a Deus por isso! Glória a Deus que nós temos um Deus poderoso, que é fiel à sua palavra. Glória a Deus! Porque pelos 800 tu morria de fome. E tá lá, amiga, dia do abraço. Eu não ganhei um abraço. E eu tenho 500 e poucos amigos. Obrigado pelos abraços. Minha filha tá rindo. Ai, eu tô falando isso pra descontrair, gente. Olha, o abraço que importa é aquele que é dado aqui. Esse cura. Aquele feliz dia do abraço lá não vale de nada. Aquele de lá não vale de nada. O abraço que é bom aqui é aquele que é gostoso. É quando você chega assim, você não tá bem. Chega uma pessoa e te dá um abraço que traz cura ao teu coração, que traz a presença de Deus na tua vida. E aí você é renovada por um abraço. Feliz dia do abraço. Não tem mais o que inventar. Deus tem misericórdia da gente. E todo o tempo que eu estava estudando essa palavra, Deus falava sobre altar. Sabe? Sobre o altar rachado. E não abre também, tá? Você pode anotar, depois você lê. Porque você, com certeza, está lá. Eu olhei, eu anotei, eu escrevi. 1 Reis 18:30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Querido, nós precisamos reparar o nosso altar. O altar da igreja de Laodiceia estava em ruínas.
O altar da igreja de Laodiceia estava em ruínas. A igreja estava nua, cega e pobre. O altar estava em ruínas. E aí vem uma palavra dizendo que a igreja estava morna. Essa igreja, ela precisava se arrepender, ela precisava se humilhar diante do Espírito Santo de Deus. Essa igreja precisava muito do Senhor. Essa igreja precisava ardentemente da presença do Senhor. Precisava, querido, basta que eu e você, que a igreja se humilhe, se arrependa e clame ao Senhor para que o Senhor nos veja e alcancemos a misericórdia dele. E essa igreja, e o Senhor me falava sobre o altar em ruínas. O altar, ele aponta para entrega, para aliança, para sacrifício. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos entregamos ao Senhor. Nós fazemos uma entrega de vida. Fazemos uma aliança com o Senhor. Essa aliança, ela pode ser quebrada por nós, pelas nossas atitudes, pelo pecado do povo. Ela pode ser quebrada. Aí você vai vir aqui e vai renovar ela quantas vezes? A igreja de Laodiceia, mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele continua. No verso 20 Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Essa carta foi uma carta feita para a igreja. Quem é a igreja aí diz amém. Somos uma família, filhos e filhas de Deus, igreja do Deus vivo. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E aí haverá intimidade. A intimidade será restaurada. A intimidade será restaurada. Intimidade com Deus. Sabe, cada vez que você chega pertinho de Deus, como é que você se sente? Cada vez que eu me chego pertinho de Deus, eu me sinto tão pequenininha. Eu me sinto tão pequenininha. Cada vez que a gente vai chegando mais pertinho de Deus, a gente vai se sentindo como a nossa vida é tão pequena, é tão rápida, é tão... basta um sopro. Nós oramos pela Ângela, graças a Deus ela está bem melhor. Mas eu falei, meu Deus, a vida... nós oramos, eu falei, Senhor, eu quero a minha amiga aqui, eu não quero que ela morra. Mas a vida dela estava na mão de Deus. Não estava na minha mão e nem na sua. Aprove ao Senhor não levar ela. Mas se Ele quisesse levar, tinha levado. Quem somos nós para aceitar ou não? Se Deus quiser me levar amanhã, Ele me leva. Cada vez que você chega mais pertinho de Deus, você vê que a vida é muito pouco, é muito pequena, é muito passageira. Como nós somos pequenos diante da grandeza do Senhor. Como nós somos tão infiéis, tão errados.
fazemos tão pouco. Como o ser humano é tão egoísta. A igreja de Laodiceia se afastou de Deus porque o que ela vivia, o orgulho dela, a vaidade, a altivez, afastou ela de Deus. E muitas vezes as pessoas entram na igreja e saem, estão afastadas de Deus, mas não reconhecem isso. Não reconhecem isso. Nós não reconhecemos que precisamos voltar onde caímos, se arrepender, pedir perdão. Quanto igreja, quanto filhos, para que haja conserto, para que haja cura, para que haja renovo, para que haja avivamento. Quantos anos você está aqui? Quantas almas você ganhou para Jesus? Alma penada não, gente. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas o Espírito Santo te usou para levar para o Senhor, para a casa dele? Aí você deve estar pensando assim: nenhuma. Aí às vezes eu falo para Deus: Senhor, eu não quero ocupar a terra inutilmente. Ocupar a terra inutilmente? O propósito de Deus para minha vida é ocupar a terra inutilmente? Aí tá aqui, né? Com orgulho, a vaidade, a idolatria, a falsidade, com o pecado em geral aí. Porque concorda que se ele está à porta e bate, é porque ele está do lado de fora. Amém? Se o Espírito Santo está à porta e bate, é porque está do lado de fora. Ele está do lado de fora. O orgulho, a vaidade, a falsidade, a mentira, os maus pensamentos, o egoísmo, a falta de fé, tem colocado o Espírito Santo para fora da vida de muitos filhos. Mas Deus é maravilhoso. É como a história do filho pródigo. Ele volta, né? E o pai está de braços abertos esperando com uma festa. Só o Senhor para esperar esses filhos, porque o filho pródigo, ele pegou a herança dele, foi desobediente, foi embora, não honrou seu pai, sofreu as consequências, mas quando voltou, eu penso que ele deve estar todo em farrapos. Aí estava o pai de braços abertos, esperando o filho com uma festa. Querida, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não há um bom sequer nessa terra. Não há um bom sequer. Um bom sequer. Ah, eu sou boazinha, eu sou bonzinha, eu não faço maldade com ninguém. Não há um bom sequer. Celinha, faz um favor para mim. Se tiver alguém lá embaixo, pede para subir, que eu preciso de todos os diáconos aqui em cima. Não há um bom sequer. Não há
um bom sequer. O bom é Jesus. O bom. E o bom diz: se alguém ouvir a minha... Está no 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei comigo. Com ele cearei e ele comigo. No 19, está falando aqui: sê zeloso e arrepende-te. No 21, fala: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo. Olha só. A igreja de Laodiceia ainda tinha uma chance. A igreja do século 21 ainda tem uma promessa. A igreja do século 21 tem uma chance. Olha só. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amado filho e filha de Deus, Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, está sentado à destra do Pai. Ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. A sentar-se comigo no meu trono. Quer honra maior? Quer honra maior para aquele que estava nu, cego? Quer honra maior para aquele que estava totalmente perdido? E ele fala: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor tem misericórdia de nós o tempo todo. O Senhor não desiste de nenhum filho seu. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ainda que você esteja sendo egoísta, tomando só conta das suas próprias coisas, o Senhor permanece fiel a você. O Senhor tem cuidado de você, tem te amado com amor, um amor inexplicado, inexplicável. O Senhor sonha com você, com as suas vitórias, com a sua família. Sabe, por isso que às vezes você, pai, tá vendo a tua família toda confusa. Tua esposa é uma esposa desobediente, teus filhos estão revoltados, porque você, pai, não tem se comportado como deveria, e está como a igreja de Laodiceia, pobre, cego e nu. Talvez você, mãe, esteja dessa forma, e os filhos e a sua família está uma confusão. Às vezes achamos que andamos no caminho correto, que somos muito bons, mas sabe o que a gente faz? Muitos crentes dessa época, me desculpa se eu vou te ofender com o que eu vou falar, eu não quero te ofender, já te peço perdão de agora, mas muitos crentes nessa época, muitos filhos e filhas de Deus,
tem pego a palavra de Deus e tem conformado a sua vida e não tem se transformado a palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para tudo. A palavra de Deus fala sobre divórcio. E a gente vê aí crentes se casando 3, 4 vezes. Me perdoa. Eu não quero ofender ninguém que está aqui. Eu não sei quantas vezes você casou e nem me interessa saber. Não vem me contar a sua história porque eu... Conta para Deus. Conta para Deus a sua história. Se você errou, Ele vai te perdoar. Ele vai sempre te perdoar e Ele vai sempre contar contigo. A misericórdia dele vai chegar até você. Mas a gente pega isso aqui, ó, e conforma a nossa vida. Ah, não, mas a Bíblia diz. Aí a gente acha um versículo que condiz com a minha vida e transforma naquilo que eu quero para mim. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Eu falo uma mentirinha, mas foi escapuliu, foi sem querer, foi uma mentirinha santa. Não dá. Não dá pra mim nem pra você, não é só pra você não dá pra gente. O caminho é estreito e vai ficar mais estreito. A igreja de Laodiceia, querida, era morna. E o Senhor disse: vomitar-te-ei. Eu não quero ser vomitada pelo Senhor. E o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. Eu não vou fazer um apelo. Sabe por que eu não vou fazer um apelo? Porque eu vou convidar toda a igreja. Porque hoje é dia de arrependimento. Hoje nós vamos dobrar o nosso joelho e nos arrepender. Hoje a gente vai chorar. Hoje a gente vai pedir perdão a Deus. Para que haja cura, para que haja renovo, para que haja avivamento na minha vida e na tua vida. Para que haja transformação na nossa casa. Para que haja transformação na minha família. Como o corpo de Cristo. Não importa se você vai ficar aqui no meio, se você vai ficar nos cantos, se você vai ficar na frente. Mas hoje o altar vai ser restaurado no nome de Jesus. Porque o Espírito Santo falou para mim que esse altar vai ser restaurado. E esse altar é você, sou eu. O altar da família de Deus vai ser restaurado. Eu poderia falar muito mais coisas aqui. Muito mais coisas. Mas o tempo é muito curto. Não preciso falar de pecado de ninguém. Você sabe o que você tem feito. Quem sou eu para te julgar? Eu tomo para mim as palavras de Paulo, como eu falei para uma irmã mais cedo. Eu nem a mim mesmo me julgo. Nessa noite eu nem a mim mesmo me julgo. Eu estou aqui
para fazer a mesma coisa que você. E eu espero que você ouça a voz do Espírito Santo, que você reconheça a voz do Espírito Santo, você realmente dobre o seu joelho e que haja verdadeiramente arrependimento no seu coração, quebrantamento, que você vá lá no profundo do seu ser e se pergunte: Senhor, onde eu tenho errado? Eu tenho falado mal dos meus irmãos? As minhas palavras têm ferido alguém? Eu tenho ferido alguém com as minhas palavras? Será que você feriu alguém com as suas palavras esses dias? Será que você feriu o teu filho, a tua filha, a tua esposa? Será que você feriu o teu irmão aí do teu lado? Será que você feriu o teu pastor, a tua pastora, o teu vizinho? Será que você amaldiçoou alguém com a palavra que você falou? Hoje é um dia de cura. Dia de cura, o Senhor vai restaurar o altar. Eu peço que você se levante. O único que eu quero aqui em cima é o coral. Em nome de Jesus, eu peço que o coral suba. Mas se vocês aqui no coral sentirem no coração de se ajoelhar e orar, pode orar. Mas o coral sobe. O resto, em nome de Jesus, eu peço que vocês venham à frente. Pode vir. Todo mundo. Deixa só uma pessoa na portaria. Eu quero que todos venham à frente. Todos venham diante do altar do Senhor. Todos venham à frente. E fica do jeito que você quiser. Se você quiser se ajoelhar,